Quanto tempo? Queridos, graça e paz. Amém. Como vocês estão? Como é que foi essa virada de ano? Como é que estão nesse ano que se inicia? É um prazer muito grande para nós estarmos aqui, dando os primeiros passos desse ano que nós acreditamos que será um ano cheio da graça do Senhor, onde Ele abundará nossos corações de maneira onde iremos a lugares que nós não imaginamos, que nós iremos alcançar coisas que não planejamos, mas que o Senhor sonhou por nós. Eu gostaria de convidá-los, nesse primeiro culto de 2021, fechar os seus olhos, iniciarmos o nosso ano de adoração, nosso momento, nosso primeiro culto, entregando os nossos corações, dizendo ao Pai que passamos um 2020 cansados pelas dores, pelo dia a dia, pelo dia frenético do trabalho. Mas nós deixamos em Ti, Senhor. Eu estou cansado, Pai, mas eu ouço o Teu chamar. Eu ouço, Pai, a Tua voz me chamar. E eu me derramo, Pai, diante da Tua voz. Gostaria de convidá-los a, com os olhos fechados, declarar: Pai, eu me derramo diante da Tua voz. Pai, eu me derramo diante da Tua presença. Pai, eu me derramo, Pai, para que o Senhor me limpe, Pai, e descanse o meu coração, para que eu esteja cada vez mais em Ti, Senhor. E que esse ano, Pai, seja um ano de graça, Pai, da Tua glória, vivendo em mim. Tu és bom, Senhor. Tu és um Deus misericordioso, um Deus vivo que reina. Pai, nós descansamos, Pai. Nós descansamos, Pai, porque nós acreditamos que o poder está em Tuas mãos.
que a Tua graça está sobre este lugar, que a Tua graça está sobre cada lar, que a Tua graça está sobre as nossas vidas, e será a Tua graça que nos guiará. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Tua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu amo, Senhor Jesus. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Tua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado, não há como desprezar tua presença. Eu vou, já estou indo
indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Mais uma vez, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Declara Ele, eu vou correndo. Vou correndo ao teu Eu vou correndo ao teu encontro, Pai. Eu Eu vou, Senhor. já estou indo ao teu Eu vou para os seus braços de amor, Senhor. os seus braços de descanso e paz. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, Senhor. Eu vou te encontrar, Jesus, no meu lugar secreto, só eu e o Senhor. Eu vou fazer deste ano, Deus, o ano, Pai, em que a Tua graça será o meu primeiro objetivo. Será, Pai, a primazia de tudo em mim. E assim nós declaramos com fé em Ti, Pai. Com fé nas Tuas santas escrituras, nas Tuas santas palavras, que disse que o Senhor veio, que o Senhor vive, que o Senhor está em mim, e eu sou Tua noiva, Senhor, e eu espero ansiosamente pela Tua chegada, a noiva, a noiva, a noiva. Eu vou. Vamos declarar ao Senhor que Ele é grande, que Ele é bom, que Ele é santo. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Declara assim, ó. E um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o teu nome é... Ele é o que? Declare. Maravilhoso. Glória a Ti, Senhor. Glória ao príncipe da paz. E o menino, e o menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus, o que? E vive em mim. De tuas asas eu me escondi. E o teu nome, meu Paizinho, teu nome é maravilhoso. Maravilhoso.
Glória a ti, Senhor. Glória ao príncipe da paz. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Oh, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Tua noiva vai entrar e o céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Abra sua voz. Cantando, levanta sua voz e declare: Ele é santo, 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 santo é o meu Senhor. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Cantamos santo, oh, santo é o Senhor. Mais uma vez, cantando Santo, santo, santo é o Senhor. cantamos. Santo, Eu canto santo, eu declaro santo, santo, santo. Santo é o meu Senhor, santo é o meu noivo. Oh, Paizinho, eu sou tua noiva. E eu sei, papai, que como tua noiva na nova Jerusalém eu vou entrar. Cantamos santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Oh, hoje eu posso ver, Jesus, o lindo coral de anjos declarando santo, santo. E nesse momento, junto com o coral de anjos, declaramos santo, 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 santo. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Tu és santo, Deus. Oh,
santo, Ele é santo. Santo é o Senhor. Assim, ó. Ninguém me toca como você. Aleluias. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto. Ah, Senhor. Aleluias. Ninguém me toca, Deus. Ninguém me toca como você. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Mais uma vez, para a gente concluir, declare: faz brilhar. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Só Tu és santo, Pai. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, Deus. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Pai, nós viemos Te adorar, Jesus. Nós viemos Te adorar, Senhor. Nós viemos bendizer o Teu santo nome. Nós viemos declarar que Tu és santo. Nós viemos declarar que confessamos o Senhor como Deus de nossas vidas, como Paizinho, como noivo esperado. Eu me confesso, Pai, como Tua igreja. Eu me confesso, Pai, como Tua igreja, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Vem, Jesus. Esta é a hora da adoração, Senhor. Amém. Aleluias. Aleluia, papai. Nós te adoramos, Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior será. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará,
mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Deus maravilhoso, Jesus. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, 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 vem. Aleluias. Todo joelho, toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Queridos, a paz seja com vocês. Que bom estarmos aqui, prestando o nosso culto ao nosso Deus. É uma satisfação muito grande a gente começar, como disse Rei, dando os primeiros passos nesse ano de 2021. E eu acredito que um ano de muita esperança, de muita coisa nova, a partir até dessa palavra que Deus está trazendo ao nosso coração hoje, que ela fala que a nossa casa florescerá. Eu quero trazer um texto aqui em Provérbios, no capítulo 14, tá certo? E o versículo 11 e o versículo 12, tá? Eu vou ler aqui com vocês. Você que está em casa pode também estar nos acompanhando aí. Se você tiver a Bíblia, abre a sua Bíblia, Provérbios no capítulo 14, deixa aberta, para que a gente possa trazer essa reflexão de Deus para o nosso coração, e aquilo que Ele tem para o decorrer desse ano, para a vida de cada um de nós, o que Ele espera de cada um de nós, e quais são as promessas de Deus para o nosso coração. Amém? Vai estar projetado aí, o pessoal da comunicação vai me dar o ok, se está projetado. Ok, vou ler aqui na minha versão, tá? Se não tiver igual, mas se assemelha com certeza. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos justos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Vamos orar. Pai, graças te damos, ó Deus, pela vida, pela saúde, por estar chegando até aqui, agradecendo ao Senhor, como antes mesmo temos feito. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, tem nos feito atravessar as barreiras, as dificuldades pela qual estamos enfrentando, mas o Senhor tem se mostrado um Deus fiel, gracioso, bondoso, generoso. Como disse Paulo, o Senhor é o Deus das consolações, é o Deus que nos consola em meio às adversidades e tribulações. O Senhor é o Pai das misericórdias, ninguém terá maior compaixão de mim do que o Senhor. E por isso, Deus, fala-nos ao coração essa noite, fala às pessoas que estão em casa, fala
ao coração dessas pessoas que estão nos acompanhando, que estão prestando o seu culto essa noite. Ministra o coração delas. Nós não sabemos como elas estão ali, como está o coração de cada um, como chega o coração de cada um, qual a ansiedade, qual a inquietação, qual o nível de segurança ou de insegurança que essas pessoas estejam atravessando. Mas nesse momento tu és Deus e o Senhor fará cumprir a sua palavra como vida, a sua palavra como espada, a sua palavra poderosa para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A sua palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela está sendo enviada. Muito obrigado, Jesus, nós te agradecemos pelos louvores que cantamos, e aqui, Pai, nos faça refletir, compreender e entender pelo Teu Espírito aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, de forma individual. Assim oramos, querido Deus. Amém. Queridos, eu começo esse momento com vocês aqui, em casa também, fazendo duas suposições. Suponhamos que eu tenho entrado numa rua errada da minha vida. Suponhamos que eu esteja procurando um endereço e de repente eu entrei numa rua errada, que não é o endereço que eu esteja procurando. Então, se eu entrei numa rua errada, que não é o endereço que eu estou procurando, obviamente eu vou sair daquela rua e vou procurar me informar, perguntar a alguém, né, se porventura eu estiver perdido, tá? Onde é a rua, onde é o endereço que eu preciso acertar, porque na verdade na rua que eu entrei não é a rua correta. Existe um adágio popular que diz que quem tem boca vai a Roma. Já ouviram esse ditado alguma vez na vida de vocês? Então quem tem boca vai a Roma. A segunda suposição que eu gostaria de fazer com vocês essa noite, suponhamos que eu tenha sido também enganado por alguém. Alguém me passou para trás, alguém fez alguma coisa de errada comigo, alguém está me enganando. Alguém me vendeu gato por lebre, como diz o ditado, sabe? Alguém me enganou. E aí, sendo enganado, eu caí no erro. Eu não sabia que isso aqui era nocivo, que me faria mal, mas a pessoa me disse que era bom, então eu tomei, aquilo me fez mal, então eu caí no erro. E vamos dizer que eu pequei porque alguém disse, não, vamos fazer, não tem problema nenhum em fazer. Essas duas suposições me levam para uma pergunta, tá? Que é a seguinte: o que eu devo fazer? Primeiro, quando eu entrei no endereço errado, eu tive que perguntar onde era o endereço correto. E quando eu errei e fui enganado, ao saber que eu estava enganado, o que eu tive que fazer? Procurar desenganar-se. Procurar o que é correto. Se eu pequei, procurar sair daquele pecado, tá? Então, a frase sair do endereço errado e sair do engano, ela me coloca diretamente diante de uma pergunta, que é a seguinte: quem entra e sai somos nós. Às vezes a gente diz assim, mas pastor, eu estou vivendo um momento da minha vida, porque alguém fez isso comigo. Não. Alguém pode ter feito alguma coisa com você, mas você não precisa permanecer nesse lugar. Você pode muito bem fazer o retorno, tá? Então, essa pergunta é, se eu entrei em alguma coisa errada, ou se eu fui enganado por alguma coisa errada, eu tenho a escolha de poder sair. Então, a escolha sempre será minha, tá? Ainda que a pessoa me dê o endereço e eu esteja errado, e ainda que eu esteja enganado por algum tempo, e nesse instante eu procurei voltar atrás. Quando nós escolhemos o nosso caminho, como diz o texto que nós lemos aqui, que para o homem, para nós muitos, para muitos outros, existem caminhos, eu estou começando pelo versículo 12, tá? Que parece maravilhoso, que nos parece bom, mas são caminhos de engano. São caminhos de engano. Observe uma coisa, nós somos tentados por aquilo que está dentro da gente, diz Tiago isso. Então nós não somos tentados por Deus, mas nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Então, no engano, uma coisa ela se parece boa, mas não é boa. Ela se apresenta como boa e não é boa. E o texto diz, há caminho que lhe parece bom,
mas o final desse caminho te levará à ruína, te levará a se destruir. Quando, na verdade, nós escolhemos o caminho de maneira consciente, tá? E essa é uma pergunta que eu te faço: será que tudo que a gente faz, a gente está fazendo de maneira consciente? Eu adorei aqui ao Senhor, vem Senhor, essa é a hora da adoração. Será que eu estou adorando consciente? Será que eu estou prestando o meu culto em casa de forma consciente? Será que eu estou indo ao templo adorar a Deus de forma consciente? Será que eu estou entrando para um ano novo de forma consciente? Sabendo que ainda estamos lidando com muita coisa nova, sabendo que ainda estamos lidando com coisas inesperadas, com coisas incertas, pelas quais a gente nunca lutou antes. Então, quando nós escolhemos o caminho de forma consciente, nós precisamos entender que na hora de colher os frutos deste caminho, nós não podemos nos tornar vítima, mas sim os próprios infratores. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muita gente que está num lugar colocando culpa no outro. Não, eu não estou fazendo isso porque o outro me impede. Eu não estou adorando porque o meu irmão não adora. Eu não dou glória, não tem isso? Porque a igreja é fria. Eu não bato palma porque a igreja não bate palma. Eu não dou aleluia porque a igreja não dá aleluia. Gente, se alguém coloca você num caminho de forma consciente, se o caminho que você entrou de forma consciente, você não é vítima, você é o infrator do seu próprio caminho. E quando nós entramos por caminhos assim, de forma consciente, nós vamos colher os frutos desse caminho. É isso que Deus quer nos dizer. E a palavra essa noite que Deus traz ao nosso coração é exatamente isso. A palavra diz que a casa do ímpio vai se desfazer. Ou seja, não é a casa em si, não é a construção de uma casa que vai simplesmente se desfazer, mas a própria vida do ímpio vai se desfazer. Muitas vezes nós não entendemos o que significa a palavra ímpio. A palavra ímpio vem de impiedade. Uma pessoa que não tem temor, que não tem respeito pelas coisas de Deus. O Salmo 1, ele vai dizer isso, né? Que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores, não andar na roda dos escarnecedores, mas antes ter o nosso prazer na palavra do Senhor. Porque na verdade o ímpio, ele escarnece de Deus, ele zomba de Deus, ele zomba de quem serve a Deus, ele zomba das coisas. O ímpio, ele acha que o dinheiro, que a fama, ou que tudo que é dele é pelo esforço do seu próprio braço. E na verdade o ímpio, ele é contrário. O que a palavra ímpio quer dizer? Ele é o contrário ao que é piedoso. Então todo ímpio, ele não é piedoso. A palavra ímpio significa aquele que zomba de Deus, aquele que escarnece, aquele que não tem respeito pelo Senhor e nem por nenhuma moralidade. Isaías no capítulo 55, no versículo 7, se você quiser anotar aí e conferir depois na sua Bíblia, Isaías vai dar uma palavra, quando ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E ele diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau também. Então Deus, ele faz um convite ao ímpio, para que ele deixe o seu caminho mau. Ao contrário disso, nós lemos também no texto, que a casa ou a tenda do justo vai florescer. Olha que coisa maravilhosa. A casa do ímpio vai se desfazer, mas a casa do justo vai florescer. A pergunta aqui é a seguinte, veja bem: existe diferença para que o ímpio passa e o justo passa? Não. O ímpio enfrenta problema? Sim, o justo também. O ímpio enfrenta tempestade? Sim, o justo também. O ímpio enfrenta calor, frio, ventos, tempestades, enfim, tudo que um enfrenta, o outro enfrenta. O próprio Salomão, ele disse isso: o sol nasce para todos. Então o sol, a chuva,
as vitórias, as alegrias, ela vem para todos. Mas Deus, através do salmista, através do salmista, lá no 92, no versículo 18, ele vai dizer que o justo florescerá como a palmeira. E é interessante a gente notar as características de uma palmeira. Muitas vezes a gente vê a Bíblia comparando a gente a certas coisas naturais. Muita gente às vezes espiritualiza tudo achando que coisas espirituais estão apenas no céu. Não, uma música pode ser inspirada por Deus através de alguém. Uma coisa boa pode ser inspirada por Deus para nos abençoar, tá? Mas o álcool em gel veio do céu? Não, veio da terra. Então Deus fez o álcool para nos proteger. Fez as máscaras para que a gente pudesse guardar o distanciamento. Então tudo que é bom, tudo que desce do Pai das luzes é bom e deve ser observado. Então a Bíblia nos compara a uma palmeira. E muitas vezes nós não sabemos as características de uma palmeira. Primeiro, quando uma palmeira se torna adulta, ela se torna resistente. Pergunta aí, quem conhece, acho que Zazá vai dar aula para a gente nisso, como é difícil arrancar uma palmeira adulta. Ou seja, ela não sai com facilidade, porque ela finca as suas raízes. E tem 3 características importantes que Deus compara os justos a uma palmeira. A primeira delas é: a palmeira se adapta. Gente, o que eu mais ouvi no ano de 2020, eu vou pedir perdão a você se eu estiver enganado, foi que as pessoas disseram que não sabiam conviver com a pandemia. Ah, porque eu só vou prestar culto quando for para a igreja. Ah, porque eu não sei usar uma máscara. Ah, porque prestar culto pela live não é a mesma coisa. Ah, porque eu não sei colocar álcool nas minhas mãos. Ah, porque... Gente, a palmeira, ela se adapta a todo e qualquer clima, a toda e qualquer estação. Eu sei que prestar um culto pela live, você pode me dizer, pastor, claro, não tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma essência do que está no templo. Como estamos aqui, você está em casa. Mas eu presto culto pela live na minha casa e sou muito abençoado também. Nós tivemos um ano difícil, mas em momento nenhum Deus nos deixou ficar sem culto. Eu me recordo que no dia 15 de março de 2020, tudo fechou. E dia 18 nós teríamos um culto aqui, que seria numa quarta-feira. E a partir daquele momento nós não tivemos mais culto aqui, mas no domingo seguinte, 18, 19, 20, 21, no dia 22, nós iniciamos a nossa primeira live. E se a gente voltar lá atrás, e a gente brinca muito, nossa, como a gente avançou. Porque a gente começou lá no quintal da casa, na área da casa, depois foi para o quarto da casa. Aí quando foi em setembro, lê do engano, foi que a gente começou a vir para o templo, né? E começamos a ter os cultos presenciais com um número reduzido de pessoas, né? Mas eu quero te dizer uma palavra, gente. Você precisa aprender a se adaptar. Ah, pastor, eu não me acostumo com celular, eu não me acostumo com rede social. Gente, quer que eu te dou uma palavra profética? Vai ser isso. Não vai mudar. Iago, você está estudando, para quê? Você está mexendo com TI, não é isso? Essa tecnologia, ela vai ganhar vida, ela vai ser tecnologia. Nós não vamos voltar ao passado. Eu estava falando com os meninos outro dia, Carlão, que eu tinha um celular, quando o celular iniciou, o nome do celular era tijolão. Você colocava assim, parecia uma arma, de verdade. E aí você pegava ele aqui, eu falava pouco tempo, daqui a pouco ele dava lá local, sei lá, ele falava uma coisa, que a bateria já estava indo embora. Gente, você tem hoje aparelhos tecnológicos de forma avançadíssimas. Então, pastor, o que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo que nós estamos entrando
nossa comunidade. Mas nesse ano de 2021, nós vamos muito mais além. Em nome de Jesus, nós vamos muito mais além. Foram primeiros passos maravilhosos, foram primeiros passos abençoadíssimos, sim, foi, porque nós começamos a fazer, tá? E nós, olhando para trás, a gente tem pessoas que fazem isso há 10, há 15, há 20 anos na nossa frente, mas nós não ficamos devendo muita coisa, apesar do nosso pouco recurso, mas a graça de Deus nos alcançou sobre isso. Então, queridos, o justo, ele florescerá como a palmeira. O que Deus está falando aqui? Nós estamos sendo comparados a uma característica da palmeira, que é nos adaptar. A palmeira, ela se adapta no rural, no clima sol, no clima chuva, no árido, no sertão, onde for, a palmeira se adapta. O que Deus está falando para nós cristãos? Precisamos aprender a nos adaptar. Não tem aquela coisa do saudosismo? Que a gente fica, lá atrás, na minha época que cantava louvores, que convertiam as pessoas, na minha época a igreja, né, fazia apelo, na minha época o pastor levava a Bíblia para o templo, hoje o pastor leva o computador. Gente, tudo muda. Se não muda, Deus está velho, está gagá. Deus está velhinho? Não. Deus é o Deus de todas as gerações. Pega Gabi e Pedro, coloca aqui. Presta atenção no que eu vou dizer. Pega Emanuele e coloca aqui. Qual é a geração de Emanuele? Muito mais tecnológica. Ela sai assim de frente para as câmeras de forma assim, sabe? Enquanto a gente está morrendo para fazer uma gravação, Emanuele vai lá em segundos e faz uma gravação. Porque é uma geração que está chegando e está chegando forte para isso. A primeira característica da palmeira qual foi? Ela se adapta. A segunda característica da palmeira que a gente aprende aqui, tá? A primeira é se adapta. A segunda, ela cresce. Queridos, vamos crescer enquanto igreja. Esse é o mandamento para nós, crescer em número sim, crescer em entendimento, crescer em querer fazer, sabe? Hoje temos um ministério de louvor aqui, vamos orar para que Deus envie, sim, envie pessoas. Hoje temos um, para que tenhamos dois. Hoje temos um pastor, vamos orar para que ele nos dê outro. Vamos orar para que Deus nos dê, né, o nosso projeto do terreno está saindo. Vamos orar para a gente crescer, porque a palmeira, Deus diz assim, filhos, eu projetei vocês para o crescimento. Sem essa de, pastor, está tudo bem. É o comodismo, gente, não tira a gente de lugar nenhum. Quando nós estamos acomodados, a gente não produz absolutamente nada. Porque a gente nunca levanta daquele lugar. Não, tá bom. Não. Esse ano de 2021, gente, Deus tem colocado assim fortemente no meu coração essa palavra. Vamos crescer. Vamos crescer. E outro dia, lendo engano, Deus, parece que entrou uma pessoa aqui alcoolizada, e Júnior e Dilcim foram retirar essa pessoa, e ele, mesmo tomado, disse para Júnior e Dilcim que essa comunidade ia crescer muito. E aí eu te pergunto, mas Deus usa um bêbado? Usa. Deus usa uma mula? Usa. Deus usa o Fabrício? Usa. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Amém, gente? Então vamos crescer. A primeira característica da palmeira qual é? Se adapta. A segunda, ela cresce. Não fica toda a vida lá, minguadinha. Não, ela cresce. Ela cresce. Eu lembro aqui, Carlão, quando chegou aqui, eu dizia, Carlão, você erra uma nota arrumada. Hoje Carlão tem uma guitarra maravilhosa, toca. Iago tem um violão maravilhoso, toca. Amanda, a voz de Amanda hoje ecoa, todo mundo elogiando. Aquela menina da tua igreja canta muito. Para a glória de Deus, vocês estão crescendo. Glória a Deus por isso. Pedro, Jota, todos que participam aqui, o rei faz um louvor maravilhoso. Pegar esse reizinho lá atrás, meu Deus do céu. Não, reizinho, uma bênção. Hoje, porque está crescendo, está crescendo. Está crescendo em Deus, está crescendo. Né? A Gabi, o Júnior, o Lucas, o Arthur que está ali nos ajudando. Estão crescendo, gente. A Isabela que está aqui no teclado. Precisamos aprender que Deus nos compara a uma palmeira que se adapta e cresce. E a terceira coisa, a terceira característica de uma palmeira, cria
raízes. Gente, se tem uma coisa que Deus precisa saber do nosso coração, é onde a gente congrega, é da onde a gente é. Sim, é isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente faz parte de um lugar e o lugar não faz parte da gente. Às vezes a gente tem um pastor, mas não ouve o pastor. Ouve tanta gente, ouve tantas ministrações. Você quer que eu te fale uma coisa? Eu sou seletivo em saber ouvir as pessoas. Primeiro, a minha mentoria é com uma pessoa. Ouvir todas as ministrações que você me manda, eu não vou escutar. Não tem aquilo de que você comer um monte de coisa ao mesmo tempo pode te fazer mal? Então, às vezes, eu te dou uma palavra aqui, um ensinamento. Você vai, ouve A. Ouve B. Ouve C. Ouve D. Daqui a pouco, onde você está criando suas raízes? Está dando para entender, sim ou não? Então, uma terceira característica da palmeira, ela cria raízes. Você é da comunidade aqui do alto, você precisa se entender daqui. Ou seja, você é daqui, então crie raízes onde você está. Então, gente, o novo ano, o que temos por vir? Somos comparados a uma palmeira. É cedo para dizer o que temos por vir? Sim, é cedo, não sabemos. Mas não é cedo para nos considerar como uma palmeira. Porque a palavra diz, se os ímpios, a casa dele vai se desfazer, a do justo vai o quê? Florescer. O que é uma coisa que floresce? Reluz. O que é uma coisa que floresce? Enriquece. Gera alegria. Quando você vê uma planta que dá um fruto, ou uma flor, ou uma árvore frondosa, você fala o quê? Nossa, que sombra maravilhosa. Olha que fresca dessa sombra. Olha que fruto bonito que essa planta está dando. Olha que flor bonita que essa planta está dando. Então, a palavra nos compara a isso. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Ela é o nosso alimento. Ela é como se fosse o adubo, sabe, Amanda? Que vai regando aquela palmeira. Eu sou a palmeira, imagina aqui. Então, a minha água que descedenta a sede, o meu alimento, o meu adubo vem da palavra de Deus. Eu vou me enraizando, eu vou me fortalecendo diante do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é o nosso alimento, ela vai nos enraizando, ela vai nos deixando mais firmes, profundos. Quer ver uma pergunta que eu te faço? Você que está em casa pode responder. Quem é você hoje e quem era você quando começou a pandemia? Gente, a gente ficou cheio de medo. Quem dizer que não ficou com medo? Pode ser que esteja até mentindo, mas eu fiquei com medo. Deu medo. Nós perdemos pessoas próximas, nós perdemos pessoas que conheciam. O grande problema é que para lidar com a pandemia, a gente pensava, poxa, morre só pessoas de idade, começou a morrer gente nova. A gente começou a perceber que tinha pessoas que entravam na UTI com 30 anos e não saía de lá vivo. E começamos a perceber que tinha gente que entrava com 90 anos e saía vivo. Então, os médicos não sabiam como lidar com tudo isso. Era muito novo para eles, né? Muitos remédios foram anunciados como que protege a saúde, mas todo mundo que tomou também pegou. Então, assim, a doença, pelo que eu brinco muito, ela foi profetizada pelo prefeito de Santo André, que foi o cara mais lúcido que eu vi até hoje, desde que iniciou a pandemia. Todo mundo, aquele vídeo viralizou na internet, ninguém valorizou, mas ele disse, todo mundo vai pegar, uns vão morrer e outros não vão morrer. Ele estava sendo certo, ele fez uma análise correta, talvez até sem saber o que estava fazendo. Então nós precisamos estar enraizados, firmes e profundos diante da palavra de Deus. É muito difícil você arrancar do solo uma palmeira, porque ela tem resistência, ela se adapta, ela cresce e ela cria suas raízes. O ano 2021, querido, crie suas raízes mais profundas no seu relacionamento. Sabe, uma coisa que eu aprendi depois de 27 anos, dos 30 que eu vivo com a Mônica, é que eu estou casado para sempre. Eu não estou casado para separar. Não tem aquilo de que você muitas vezes está casado com uma pessoa e está querendo separar, sei lá, não sabe se vai dar certo, ou se entra no relacionamento para arriscar. Não faça isso. Não faça isso. Aqui vai um conselho. Case-se para casar-se.
casa-se para sempre, viva os relacionamentos raízes na sua vida, tenha mais diálogo com a sua família, traga a sua família mais para perto das suas convicções. Às vezes a sua família está indo por caminhos porque falta a sua convicção, porque falta a convicção da palavra na vida dos filhos, na vida da esposa. Falta a gente confrontar muitas vezes as pessoas que andam ao nosso redor com a palavra. Confrontar em amor, tá? Não é para confrontar assim, ei, você está morrendo, ei, você está em pecado, ei, você vai para o inferno. Não, não é isso. É um confrontar em amor. O que Cristo fala sobre isso? Como Cristo agiria? Então, Deus não só diz que nós vamos enfrentar estações difíceis. Estamos diante do ano de 2021. Quantas estações teremos? Várias. Quantos problemas viveremos? Vários. Quantas tribulações? Não sei. Quantas ondas virão? Não sei. Quantos ventos vão soprar? Não sei. Mas de uma coisa eu sei, é que a palavra dele diz para mim e para você, que nós, sendo justos diante dos olhos de quem nos fez justo, nós vamos florescer em meio a todas as dificuldades. A palavra dele diz para a gente em 2021, vamos florescer em meio às adversidades da vida. Vamos florescer em meio às estações da vida. Tem estação da vida que é ruim. Tem estação da vida que, quando a gente, por exemplo, atravessou a Covid lá em casa, foi uma estação do medo. Uma estação que a gente orava e parecia que a coisa não fluía. Uma estação do medo mesmo, do medo, a gente com medo, e com medo, e com medo. Então uma estação do medo, às vezes a estação da ansiedade, colocando tudo diante de nós. O que vai acontecer? O que vai ser da minha vida? Gente, aprenda, a palmeira não fica perguntando o que ela vai ser, ela simplesmente é. Então Deus nos fará crescer. Quando o salmista lá no Salmo 40, no versículo 17, que é um salmo assim maravilhoso, ele diz assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmo 40, 17. E ele diz, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu libertador. O que eu espero em 2021? O mesmo Deus, que eu sendo pobre e necessitado, Ele vai cuidar de mim. Eu espero do meu Deus, o meu auxílio e o meu sustentador. Os justos estão sujeitos às mesmas estações. Coloque isso na sua cabeça. Você já ouviu aquela oração? Deixa eu te desafiar, você que está aqui e você que está em casa. Quantas vezes você já ouviu isso? Mas pastor, ou orando você diz, mas Senhor, por que isso que aconteceu comigo? Por que eu caí de moto? Você não podia ter me livrado? Por que eu bati o carro? Você não poderia ter me livrado? Quantas vocês já ouviram aqui? Já ouviram assim? Senhor, mas por que isso aconteceu comigo? Porque nós estamos sujeitos a todas as coisas. A grande diferença é que Deus entra com a gente em todos os lugares. Isso é diferente. Todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Vento forte, tempo difícil, problema familiar, dificuldade na criação dos filhos, desemprego, falta de grana, calor, frio, problemas. E muitas vezes saímos bem machucados de alguns relacionamentos. Muitas vezes saímos bem machucados de certas coisas que nós estamos lidando. Mas Deus nos visita com aquela graça poderosa, pois é a graça dele que nos sustenta. É a graça dele que nos dá o vigor. É a graça dele que nos ampara. É a graça dele que nos faz mais do que vencedor. Paulo, escrevendo na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 1 e o versículo 4, ele vai dizer, Deus é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, tá? O pessoal do louvor quiser vir, tá bom? Então Deus é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Deus, Paulo continua dizendo, é o Pai das misericórdias. Ninguém, nem você mesmo, nem eu mesmo, tenho mais misericórdia de mim do que Deus, porque o Pai das misericórdias chama-se Deus. Então Deus, Ele é o Pai das misericórdias. Então essa casa, como diz o texto, essa tenda do justo, ela florescerá. Repete isso comigo. Eu, como tenda do Senhor, vou florescer.
Deus compara a vida do justo como uma palmeira que floresce. E com a palmeira eu aprendo a me adaptar. E com a palmeira eu aprendo a crescer. Preciso crescer, Deus. Crescer de mim mesmo. Tirar das minhas amarras. Tirar das minhas tradições. Crescer. Crescer em entendimento. Crescer como pessoa. Crescer na escola, no trabalho, na minha comunidade. Crescer. Crescer. E com a palmeira eu aprendo raízes. Raízes mais profundas. Raízes mais profundas. Essa é a promessa que Deus tem para nós nesse ano. E eu poderia te dizer, eu não gostaria de ouvir uma promessa melhor do que essa. Que em todo tempo, seja 2020, seja 2021, nós estamos vencendo ano por ano. Nós estamos vencendo légua por légua, quilômetro por quilômetro, passo por passo, palmo a palmo. Nós estamos vencendo. Porque nós, feitos justos pelo Senhor, floresceremos em tempo difícil. Coloca no teu coração, você vai se adaptar. Você vai aprender a se adaptar. Coloca no teu coração, crescimento. Cresça. Cresça enquanto pessoa. Não cresça só para aparecer para ninguém, mas como pessoa, cresça. Cresça em sabedoria e entendimento. Coloque-se raízes onde você está. Amém? Essa palavra te abençoe, te encoraje, te levante, te erga, pois é Deus mesmo que está ministrando o nosso coração nessa noite. Amém. Quero estar diante de ti e te adorar como fosse a última vez, pelo seu amor. Aleluia, Pai. Tudo que és, Por tudo nos faça florescer, Jesus. que é, Aleluia, como a palmeira. vou te adorar como oferta em seu altar. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor, Aleluia, Pai. dura para Dura para sempre. Dura para sempre. Aleluia, Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo ano que se inicia, pela Tua presença, pelo Teu amor. E assim como a palmeira florescerá cada um de nós. Ó Pai, nos ensina a nos adaptar. Ah, Deus, traga crescimento através dessa palavra. Coloca raízes em nós, profundas em Ti. Muito obrigado, Deus. Cria sobre o nosso coração uma resistência capaz de suportar todo o balanço do navio e do barco pelas ondas bravias do mar. Fortaleça-nos, Jesus. Fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça-nos para mais esse ano, para mais uma frente de lutas e batalhas. Pois foi isso mesmo que Tu pedistes a Josué: ser forte, ser corajoso. Eis que estou contigo. Vá, coloque diante de mim a sua luta. Ah, Deus, obrigado.
Que a gente continue cantando isso. Que o Senhor é bom e que o seu amor dura eternamente, porque muitas vezes nós não entendemos o que cantamos. Essa foi a canção que o rei Jeosafá entregou o povo para cantar. As tuas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E os levitas iam à frente cantando. O Senhor é bom. Eles não gastaram nenhuma munição. Eles foram ali, e os levitas cantando. Que Deus abençoe, que vocês prosperem, que vocês cresçam em mais esse ano. Que possamos crescer, que possamos crescer, que possamos crescer. Oh Deus, eu profetizo isso sobre nós. Teu amor dura para sempre. Pai, eu quero estar Pai, eu quero estar diante de ti e te adorar como fosse a última vez, pelo seu amor, por tudo que és, vou te adorar como oferta em seu altar. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Amém, queridos. Chegamos aqui ao final de mais o nosso culto. Que bom que você esteve com a gente de todos os lugares nos acompanhando, aqui da cidade de Onápolis e de outros lugares. Temos um QR Code aí na tela, indica o amarelinho que você entra direto para ofertar na comunicação da igreja, em tudo que se diz respeito a live, a som. E o branquinho você entra direto nas finanças da igreja para contribuir. Uma pessoa da comissão de finanças vai falar com você e possivelmente passar o que você precisa saber. Foi muito bom ter você aqui essa noite. Foi muito legal estar com você até aqui. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia, tá bom? Que Deus te dê uma abençoada semana, que Ele te proteja, que Ele te guarde. Não se esqueça, você vai florescer como a palmeira. Deus fará você se adaptar, crescer e também se enraizar. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.